Marcas de erosão na esfinge, que nos dizem que ela é mais antiga do que parece? Mistérios envolvendo as pirâmides? Afinal, por qual motivo elas foram construídas? Qual que era a função delas? Mistérios, enigmas, esoterismo envolvendo a civilização egípcia antiga. Todos esses assuntos são extremamente permeados de um lado oculto, de um mistério que ainda está por ser esclarecido. Hoje vamos trabalhar algum desses temas, logicamente com argumentação científica, arqueológica e com pesquisas sérias, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo e fiquem, porque vai ser muito bacana. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês possam curtir esse vídeo e, se possível, nos seguir, porque a gente vem tentando produzir um conteúdo de qualidade e é muito importante que vocês participem, que vocês nos dêem essa força. Como eu disse na chamada do vídeo, o assunto hoje é sobre civilização egípcia antiga e, mais precisamente, sobre essas questões misteriosas que permeiam toda a civilização egípcia e que até hoje não foram explicadas de forma satisfatória. Para fazer a exposição, eu vou utilizar o autor John Anthony West, um autor americano, no seu livro A Serpente Cósmica, a Sabedoria Iniciática do Antigo Egito Revelada. Nesse livro, inclusive, ele traz uma tese pioneira, muito revolucionária, entre aspas, baseado em pesquisas arqueológicas, em egiptologia e fundamentada em vários autores renomados, tá? Então, o autor ele vai apresentar uma configuração diferente, não tão racionalista, não tão fria, tão seca da cultura egípcia e da civilização egípcia, mas uma interpretação mais refinada, mais simbólica, mais significativa. Até porque temos que entender que esse nível de interpretação racional é muito advinda do iluminismo, é uma herança iluminista. E as civilizações antigas não tinham essa concepção racionalista. Interpretar eventos e fatos históricos egípcios de forma racionalista não é a melhor maneira de analisar. E é o que o autor Anthony West vai fazer. Para isso, eu vou contextualizar um pouco o que foi a descoberta do Egito Antigo e como que se deu essa primeira abordagem. A mais antiga descrição registrada do Egito chega até nós por meio do historiador grego Heródoto, que visitou o Egito por volta de 500 a.C., quando seu declínio já estava bem avançado. Embora muita coisa do que ele escreveu tenha se mostrado verdadeira, boa parte é evidentemente fantasia. Heródoto relata indiscriminadamente fábulas que lhe foram contadas por antigas versões de guias turísticos, que ele tomou por sacerdotes do templo como verdade. Por toda a história desde então, visitantes do Egito registraram suas impressões a partir de interpretações pessoais. Mas a exata natureza do conhecimento egípcio, encerrada como estava nos hieróglifos impenetráveis, não pôde deixar de continuar um mistério para os egiptólogos modernos, que insistem com justiça que não existiu qualquer possibilidade de compreender o Egito antes que os hieróglifos fossem decifrados. No final do século XVIII, Napoleão invade o Egito, armado de estudiosos, assim como de soldados, e determinado a resolver o mistério, assim como construir um império. Relato de suas descobertas, ilustrados com desenhos muito bons, executados com precisão, tomaram pela primeira vez a civilização egípcia conhecida no público europeu. O interesse disparou quando eruditos talentosos mergulharam de cabeça no hieróglifos. Até que Jean-François Champollion estava convencido, desde os 12 anos de idade, de que decifraria os hieróglifos. Começou dominando todas as línguas antigas e modernas que ele acreditava que levaria a esse objetivo. A chave foi fornecida
pela Pedra de Roseta, uma relíquia ptolomaica sobre a qual a mesma inscrição era registrada em hieróglifos, demótico, uma espécie de forma taquigráfica, ou vernacular dos hieróglifos. Partindo do grego para os hieróglifos, Champollion foi finalmente levado a uma resposta, ou mais exatamente, a uma resposta parcial. E então nasce a egiptologia. A egiptologia, com o tempo, foi se desenvolvendo e abarcando novas teorias. E de todos os monumentos do Egito Antigo, as pirâmides sempre provocaram mais vivo interesse e as mais fantásticas dessas teorias. Gerações de egiptólogos têm obstinadamente declarado que as pirâmides eram construídas pelos motivos mais banais e mais mal compreendidos, que suas dimensões e proporções são apenas casuais e que o tamanho não é mais que um exemplo da egomania faraônica. Aparece um problema recorrente em egiptologia, como em outras disciplinas modernas, pois acredita-se que todas as questões tenham respostas racionais. E se não há a evidência disponível para fornecer uma resposta racional, a solução costumeira é trivializar o mistério. Mas a trivialização do mistério não nega que ele exista. E um desses grandes mistérios que se referem ao Egito é para que as pirâmides foram construídas. Questionando a idade da esfinge. A proposta de West é de que a esfinge pode ser muito mais antiga do que se pensava, desafiando diretamente a cronologia tradicional do Antigo Egito. Essa ideia encontra apoio nas pesquisas do geólogo Robert M. Stott, cuja análise da erosão da esfinge sugere uma antiguidade que remonta a uma civilização pré-histórica. Além disso, estudiosos como Graham Hancock e Robert Bauval exploraram teorias semelhantes, sugerindo que as antigas estruturas egípcias podem ter conexões com os eventos astronômicos e uma sabedoria ancestral perdida. A interpretação simbólica e esotérica também estão na abordagem de West, que, segundo ele, em relação à religião e mitologia egípcias, como expressões simbólicas de verdades espirituais mais profundas, ecoa aos trabalhos de estudiosos como Joseph Campbell e Carl Jung. Esses pensadores reconhecem o potencial dos mitos como veículos para a compreensão da psique humana e da ordem espiritual. Além disso, autores como Strauler de Lubix e René Guénon também exploraram as dimensões esotéricas da cultura egípcia, destacando a importância dos símbolos e rituais como portadores de conhecimento oculto. West também propôs a ideia de que as pirâmides egípcias não eram apenas monumentos funerários, mas sim máquinas de ressurreição, onde os iniciados eram guiados em uma jornada espiritual para alcançar um estado superior de consciência e de transcendência. Enquanto a visão tradicional das pirâmides as considera simplesmente como túmulos para os faraós, West propõe uma interpretação mais ampla. Essa ideia encontra eco nas pesquisas de egiptólogos como Mark Lehner e Zahi Hawass, que reconhece as pirâmides como centros de poder e ritual na sociedade egípcia. Além disso, o trabalho de Christopher Dunn sobre a tecnologia avançada utilizada na construção das pirâmides oferece insights sobre o potencial das estruturas como instrumentos de conhecimento e iniciação. West também explorou a ideia de que as pirâmides eram projetadas para servir como condutores de energia cósmica, canalizando forças naturais para promover o bem-estar espiritual e físico dos habitantes do Egito. Outra tese intrigante de West é sua sugestão de que o Antigo Egito tinha conexões com outras civilizações antigas
ao redor do mundo. Ele argumentou que há evidências de influências culturais e tecnológicas mútuas entre o Egito e as civilizações como Suméria e a Índia. Essa abordagem desafia a visão isolada do Egito Antigo e sugere que as trocas culturais e o intercâmbio de conhecimentos eram mais comuns do que se pensavam anteriormente. No seu livro A Serpente Cósmica, West também explora a ideia de que a arquitetura egípcia foi influenciada por uma compreensão avançada da geometria sagrada e dos princípios cósmicos, conectando os monumentos egípcios às leis universais do cosmos. O autor também levanta a hipótese de que o papel das mulheres no Egito Antigo era mais significativo do que comumente se pensa. Ele argumenta que as evidências arqueológicas e textuais indicam que as mulheres desempenhavam papéis importantes na sociedade egípcia, tanto no âmbito religioso quanto no político. Ele sugere que as deusas egípcias não eram apenas figuras mitológicas, mas sim representações de poder e autoridade feminina na sociedade egípcia, desafiando assim as noções tradicionais de patriarcado na cultura egípcia antiga. O mito de Osíris e Renascimento, West também explorou a profunda conexão entre o mito de Osíris e o ciclo de morte e renascimento na natureza. Ele sugeriu que os rituais e festivais associados a Osíris não eram apenas eventos religiosos, mas também representavam a crença egípcia na regeneração e renovação da vida após a morte. Outro tema bem trabalhado pelo autor foi o enigma da Grande Pirâmide. Ele dedicou parte significativa de seu trabalho ao estudo da Grande Pirâmide de Gizé. Ele investigou suas dimensões, proporções e alinhamentos astronômicos, sugerindo que ela continha mensagens codificadas sobre o segredo do universo e a natureza da realidade. Algumas teses apresentadas pelo autor estão aí. Para quem deseja se aprofundar, eu recomendo a leitura da sua obra, reforçando que é A Serpente Cósmica, o autor John Anton West. Vou deixar na descrição, tá, os dados da bibliografia da obra e do autor. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. É importante salientar que aqui há sempre um diálogo que às vezes converge ou diverge daquelas visões mais tradicionais. O próprio autor, ele trabalha com especialistas e com autoridades no assunto que também estão sempre convergendo e divergendo entre si. Faz parte da descoberta da historiografia, da descoberta científica, e o meu objetivo aqui não é trazer, não é expor uma verdade absoluta, mas é apresentar esse dilema, esse paradoxo, essa tensão de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fortalecer, dá aquele like, nos siga, comenta alguma coisa, tá? Isso vai ser importante para ajudar o canal a crescer. O vídeo fica por aqui, agradeço e até mais.